Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar uma Aqui e Fala, onde eu faço aí uma preparação de pele básica, tá? E venho conversar um pouquinho com vocês e também contar uma novidade, tá? De algo que, assim, vai mudar bastante as coisas por aqui. E, enfim, vim contar em primeira mão aqui para vocês. E aí, gente, no vídeo eu estou fazendo uma maquiagem básica e aí depois eu já elaborei um pouquinho mais essa make e finalizamos assim. Vamos lá então? E para iniciar essa make, a minha pele já está limpa e eu vou hidratar muito bem ela agora, porque deixa eu contar para vocês, ó, ela tá vermelhinha assim, porque eu tava, né, dando uma mexidinha. E a minha pele, ela melhorou muito, tá? Muito, muito, muito. E, porém, eu fiz uma besteira, porque assim, ó, aparentemente parece que minha pele, ela é uma pele sensível, sabe? E aí, eu um tempo atrás tinha feito a besteira de tirar esses pelinhos que eu tinha aqui, ó, no cantinho do cabelo, aqui bastante também, esses pelinhos branquinhos, sabe? Eu tirei com lâmina. E aí fiz o rosto todo, assim, ó, porque eu tenho bastante pelinho branquinho. Então, tipo, quase não aparece, mas com a maquiagem aparece, sabe? Me incomoda. E aí, então, aqui é bem barulhento, vocês podem perceber, né? Enfim, e aí então eu fiquei com. Parecia uma alergia, assim, sabe? Com o rosto ainda pior do que ele tá agora, tá? E aí, depois nunca mais fiz e tal. E aí agora, que a minha pele já estava muito boa, o que que eu fiz? Eu pensei, uns pelinhos me incomodando, eu vou tirar. E aí fiz a besteira de tirar de novo esses pelinhos, tá? E aí, que a minha pele ficou agora extremamente irritada. Aqui nos cantos estão todos ressecados, tá? Deu aquelas bolinhas, machucadinhas e tal, mas tá muito ressecado. E o restante, ó, ficou assim, tá? Cheio de bolinhas. Enfim, minhas amigas, é isso, tá? E aí agora até tô entrando em contato com uma conhecida minha, que é esteticista, e eu queria perguntar pra ela se tem alguma relação, sabe? Com, de repente, o crescimento do pelo ou de repente, o que eu ia falar? Ou de repente com passar a lâmina, sabe? Que tipo, sei lá, machuca a minha pele. Aí eu perguntei pra ela, vamos ver a resposta que ela vai me dar. A babada que ela vai me dar, né? Mas enfim, seguimos. Eu vou fazer uma maquiagem agora, porque eu tenho que fazer reposição em algumas academias, tá? Pela Suplebox, né? Vocês lembram, né, gente? Já contei várias vezes aqui pra vocês, né? E aí eu quero fazer uma maquiagenzinha. Por aqui a gente está... A gente não, né? O Arthur está de férias. E aí, então, as coisas têm sido bem mais largadas, né? A minha irmã tava pra cá. A minha irmã que é aquela que mora em Jaraguá, sabe? Ela tava pra cá e ela foi embora ontem. Ela ficou desde terça até ontem, que era quinta, hoje sexta-feira. Só o tanto de produto que ainda tinha aqui, gente. E, enfim, daí eu aproveitei, fiquei bastante com ela, com a minha sobrinha, que tá crescendo muito, ela tá com 1 ano e pouquinho. E só que ela tá crescendo muito, gente, muito rápido. E aí, é assim, né? Não tem o que fazer. Mas eu quero aproveitar, né? A gente não se vê sempre, então quando a gente se vê, a gente quer aproveitar o máximo possível, né? E aí, fiquei bastante com elas, com o meu afilhado também, que também está de férias. Olha isso, gente, ó. Nossa, minha pele tava muito boa. Não tinha mais que fazer tudo isso, ó, de corretivo. Ai, mas enfim. E aí, eu acabei ficando um pouquinho off, tá? E é tipo assim, daqui eu já tô off já faz um tempo, né? Mas eu tô falando mais ali do Instagram, que eu apareço todos os dias mesmo, né? E aí eu tava com uma rotina bem legal, sabe? Tava ali com umas coisas de trabalho, com academia, tava fazendo academia todos os dias, bem bonitinho. E aí, só que com férias, né, gente? E eu já sabia disso, então eu já me programei pra ficar de boa, sabe? Pra curtir elas mesmo. E aí, agora o Arthur tá de férias, vai até semana que vem.
Então a gente vai daquele jeito, né, gente? Não, mais desacelerado, mas vamos fazendo, né? E aí hoje, então, eu tenho uma entrega pra fazer. Uma cidade vizinha aqui, tipo, a 5 minutos daqui. E eu tenho uma entrega de um produto pra fazer, de Mary Kay. E aí depois tenho reposição de suplementos pra fazer nessas duas academias. E bora. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Mas olha, enfim, já faz tanto tempo que eu não venho aqui que eu já nem sei mais qual foi o último assunto que vocês souberam, tá? Eu sei que vocês já estão por dentro aqui, que a gente tá construindo, né? Uma coisa que eu ainda não atualizei mais é em relação à obra também, né? Porque deu uma boa parada, sabe, gente? Por aqui teve um período de chuva e como a gente tava no fundamento, o que vai fazer com chuva, né, gente? Olha, é uma sorte assim que, olha. E aí, então, a gente, depois desse período, aí é o meu pai que vai fazer, né? A gente contratou ele. E ele tava fazendo uma reforma. Então, finalizou a reforma dele, já levou um pouquinho mais de tempo já do que o esperado. Aí eu tô sem a minha... Vou ter que aplicar com a esponja mesmo, tô sem meu pincel aqui. Enfim, e aí demorou um pouquinho mais já do que o esperado, né? Então, reforma é assim também. E aí, a gente, quando ele foi iniciar, ele começou essa chuva, né? Esse período de chuva. E aí, por isso que a obra ficou parada um tempo. E aí, mas agora já, então, estamos na fase de concretagem das sapatas, né? E aí, agora ele tá deixando tudo em ordem pra concretar os pilares. Tá? Aí, seguimos. Eu acho que quando tiver todos os pilares ali organizadinhos e concretados, ai, meu Deus do céu. Aí vai dar, tipo assim, sabe? Vai tomar aquela proporção, sabe? De você olhar e, putz, é uma casa aqui. Enquanto tem um terreno e um monte de buraco, né? E aí logo parece que vai ficar mais assim com cara de casa mesmo, né? Mas enfim, e aí não tem muito o que fazer, né, gente? A gente fica ansioso, mas não adianta se estressar, né? Vai brigar com o quê? Com o clima? Não vai. Então, eu não gosto de usar esponja, gente. Usa muita base, ó. Eu era antes da esponjinha, né? Mas tipo, ai, agora eu não gosto. Olha só o tanto de base que eu tenho que usar, ó. Pra chegar na cobertura que... Menos na cobertura ainda do que seria com pincel. Mas eu lavei ontem e ainda não secou. Então, e aí essa parte vocês sabem, né? O que eu preciso contar, o que eu preciso não, né? O que eu quero contar pra vocês de novidade é que a gente vai se mudar, tá? E não é pra nossa casa nova, não. Ainda não, tá? A gente vai se mudar. Então, hoje, no lugar que a gente mora, é um lugar muito bom, tá? Um bairro que a gente queria também, tá? Porque a maioria das nossas coisas está do lado de cá. É perto até de onde vai ser a nossa casa, né? Do nosso terreno. Enfim, mas é um lugar que é alugado, né? E aí, então, a gente acaba tendo umas despesas maiores, porque, querendo ou não, é um lugar que tem um valor agregado mais alto, né? E aí, nesse período de construção, tipo, tem muita coisa que a gente tem que pagar, sabe? E aí, quando a gente inicia também, não sei se vocês sabem, mas quando a gente inicia uma obra pela Caixa, é a gente que vai bancando tudo de início, tá? Até você conseguir receber a primeira parcela. Numa casa normal, tudo bem, né? Por quê? Porque você faz ali a parte de baixo, né? O alicerce, como alguns chamam, e aí você logo já recebe a tua parcela, mas a nossa casa foi um pouquinho mais embaixo o negócio, né? Porque é uma casa em um terreno mais caidinho, então vai ter toda essa estrutura embaixo antes de fazer a casa. E aí, então, é uma coisa assim que a gente está gastando tudo do nosso bolso até agora. Tudo. Terraplenagem, limpeza do terreno,
as sapatas, as vigas, vai ser tudo, né, do nosso bolso. E aí, até a gente chegar na parte de cima, que seria ali a cinta, a laje, né, enfim. E aí, isso pesa muito, né? E aí, a gente não começa a pagar ainda o financiamento, sabe? Então, o financiamento a gente só vai começar a pagar realmente quando a gente finalizar a casa. Finalizar, pegar o habite, e daí a gente começa a pagar o financiamento. Só que tem uma coisinha bem linda chamada juros de obra. Alguns chamam de seguro de obra, tá? Mas é um juro. É um juro, é um dinheiro perdido. E esse valor, ele é bem alto, tá, gente? E eles tinham passado pra gente uma previsão de quanto ficaria. Então, a princípio, iniciaria em 800 e pouco, e esse valor vai até você finalizar, tá? Então, quando você... é como se fosse teu financiamento. E aí, tá, então esse valor começaria em 800 e pouco, e depois ele iria, tipo, aumentando, tá? Mas era aumentando, assim, suavemente, né? E aí, gente, que suavemente também não, porque, tipo, hoje aumentava 100, cento e pouco. E aí, gente, que esse valor simplesmente já na primeira já veio seus 1.000 e pouco. Então, aquele 800 que a gente tava contando, né? E aí, então, tá. E aí, então, esses gastos aí, sabe? Ainda bem que a gente tinha um bom valor guardado, né? Nada demais, assim, né? Mas enfim, mas a gente tinha esse valor guardado porque realmente, sabe, precisa ter. A maioria das pessoas não falam sobre isso, né? Tipo, você vai fazer um financiamento, você vai ganhar o dinheiro da Caixa pra você fazer. E não é assim, tá? Queridos, não é assim, não. Gostaria que fosse, mas não é, não. E aí, então, o que a gente puder cortar de gastos, né? Faremos. E aí, o aluguel é um desses gastos aí, né? Que a gente consegue dar uma diminuída. Então, o meu sogro tem uma casa, que é onde a gente vai acabar se mudando pra lá. Né? A gente vai fazer essa mudança aí nas próximas semanas, a gente já entrou em contato com a imobiliária, já avisou aí dessa nossa intenção de rescisão, digamos assim, né? E... enfim. Aí eu vou contando pra vocês aí um pouco. Eu confesso pra vocês que eu não tô feliz com essa novidade, digamos assim, né? Não tô super feliz, não, porque eu gosto daqui onde a gente mora agora. É perto, a gente tem tudo aqui, tem a nossa academia, tem o terreno aqui perto, né? Enfim. E aí, o lugar dessa casa, né, onde a gente vai morar, ele é do outro lado da cidade, tá? Mas é aquele negócio. Foca no benefício, né? Então, estamos só pensando nessa economia, porque, gente, a gente fez as contas assim meio por cima, tá? Vai dar mais de 10 mil de economia até a gente finalizar a casa, tá? Então, compensa muito. E 10 mil aí já é um pontapé para os móveis, de repente, da cozinha. Um pontapé, que a gente sabe que também tá bem alto, mas enfim, né, gente? E aí, é isso. Essa novidade que eu queria contar pra vocês. E aí, vamos aproveitar que a gente tá papeando. E eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de fazer... Nossa, eu vou ter que usar até um outro pincel aqui pra contorno, viu? Eu gosto muito de fazer dessa forma, sabe? Sentar, conversar, enfim. E eu tinha feito isso lá no Instagram. Não foi um resultado ruim, pelo contrário, foi muito bom. E como eu faço essa conversa sempre me maquiando, eu acabo vendendo também produtos, porque, né, eu vou usando, as pessoas vão gostando e eu ia vendendo. Só que, gente, os stories, eles têm duração só de 1 minuto, né? E aí, vocês sabem que a pessoa aqui fala bastante, né? E aí, então, eu decidi que eu não vou mais fazer isso lá no meu Instagram, tá? Então, aí, esse barulho é a Mel, tá? Então, esse maqui fala aí que eu faço sempre, eu fazia quase todos os dias, tá? No meu perfil.
eu vou trazer pra cá. E aí a gente vai conversando sobre assuntos aí aleatórios, até mesmo sobre maquiagem mesmo. Mas eu não vou mais levar lá pro meu Instagram, sabe? Eu vou mudar muita coisa por lá, contando aqui pra vocês, né? Mas eu quero deixar ele mais assim pra trabalho mesmo, sabe? Em relação a marketing, em relação a recrutamento também, que eu tô desenvolvendo a minha equipe, então eu quero deixar uma coisa mais profissional, entendeu? Só que eu não queria deixar de manter esse papo, essa conversa, isso é muito bom pra mim, sabe? E eu tenho poucos seguidores ainda, né, no Instagram e até mesmo aqui, né, inscritos, mas não sei, sabe, parece que é algo mais assim por mim mesmo, por eu me sentir bem me abrindo e conversando do que algo a mais, sabe? Não espero muita coisa em troca, não. Então, mas enfim, só pra contar pra vocês, tá? Que algumas coisinhas aí vão mudar. E aí eu quero fazer dessa forma, eu quero reativar aqui o meu canal, né? Trazer aí de novo essas conversas. Eu acho que vai ser bem gostoso. Uma coisa que eu queria fazer muito, ai, mas eu ainda não consigo, são vlogs, tá? Talvez nessa nova fase eu consiga me organizar pra fazer. Porque eu gosto muito de assistir vlogs, sabe? Tipo, o dia a dia da pessoa. Eu coloco, tipo, eu vou lá lavar uma louça e eu coloco um videozinho e vou acompanhando as pessoas, entendeu? Eu gosto disso. E eu acredito que assim como eu, tem muita gente que possa gostar também, né? E aí é uma coisa que eu quero tentar fazer, mas mais pra frente mesmo, né? Ai, gente, tô ansiosa, eu quero ir pra minha casa. A gente muda de assunto, tipo, muito rápido, mas enfim, é assim, né? E aí eu não vejo a hora de terminar a minha casa. Mas isso vai. Até o final do ano, acredito que vai dar tudo certo, tá? Pra gente se mudar. E aí, quando a gente se mudar, a gente não vai ter muita coisa, né? Tipo assim, a gente... algumas coisas daquele caso a gente já vai vender, que a gente vai acabar não usando, né? Mas tipo, o rack ali da sala, sabe? O painel também, a gente já vai vender e tal, que a gente vai acabar não usando. E... enfim, e aí algumas coisas a gente vai comprar novas, tipo máquina de lavar. Não tem como fugir disso, sabe? A nossa tá péssima, péssima, péssima. Então a gente vai doar a nossa e vai comprar uma nova, sabe? E... tem algumas coisas assim que a gente vai ter que comprar novas, mas tipo, o que eu me refiro é mais a móveis, sabe? Então, móveis a gente não vai ter muita coisa ainda, né? Então, móveis no banheiro, móveis no quarto. Vamos esperar, né? Uma coisa de cada vez, né, amigas? Primeiro a casa. Pelo menos a gente já vai ter a casa, né? Então, a gente quer deixar, assim, bem acabadinho mesmo, o que a gente não vai poder mudar depois, digamos assim, sabe? Então, piso, eu quero laminado na casa inteira, eu quero, tá? A gente nem chegou a fazer orçamento ainda, mas, né, eu quero. Então, enfim, né, gente? Então, compartilhando aí com vocês, vai ser assim por enquanto. Então, os nossos móveis a gente vai ter que comprar ainda alguma coisa pra cozinha, porque a gente tem só a geladeira, a gente não tem nem o fogão. Então, a gente vai ter que estar comprando, sabe? Mas, uma experiência tão gostosa. Espero que continue sendo assim, né? Ó, e aí eu tô quase finalizando a minha maquiagem aqui. Maquiagem básica, básica, básica. Que com essa minha pele desse jeito me dá um desânimo, gente. Eu nem sei se pra vocês deve estar dando pra ver bem aí, mas ela tá toda ressecada, ó. Eu passo base e fica cheio de bolinhas, assim, sabe? Dá pra ver que ela tá irritada mesmo. E aí eu vou dizer o quê? Se a culpada fui eu, né? Vou fazer essa sombra assim. Tô usando essa paletinha aqui. É um quarteto, na verdade. O meu tá muito sujo. Por quê? Porque eu tenho usado todos os dias, gente. Todos os dias. Já faz muito tempo. Tanto que o meu contorno já tá aqui, ó.
quase acabando, tá? E é uma edição limitada da Mary Kay, que tem contorno, tem bronzer, tem blush e iluminador, tá? Então, tudo isso em um só produto. É bem bacana a proposta, sabe? E eu gostei muito dessa cor de contorno aqui. E aí, eu tenho usado todos os dias. Tô acabando com o negócio. E aí, ó, você passa ali, né? Já passo aqui. Ó, eu tô olhando pro lado porque ali tem meu espelho, tá, gente? Mas, ó, passo aqui. Dou uma batidinha aqui só pra não deixar muito marcado. O blushzinho, se quiser passar, pega aqui de ladinho. E, ó, um rosadinho muito bonito. Parece, quando você olha ele na paleta, ele parece meio roxo, assim, sabe? É, tipo, ó, meio roxo. E aí, quando você coloca ali no rosto, ele fica rosadinho, muito bonito. Pigmentado, então tem que cuidar pra não dar aquela chinelada. Ó. Olha que lindo. Tem alguma penugem aqui me incomodou. Mas, ó, e aí é prático, né? Porque com um produto você já faz tudo. Uma coisa que eu não tenho usado ultimamente é iluminador. Eu uso mais aqui no nariz, mas eu acabo nem usando muito no restante do rosto, sabe? Enfim, vamos lá. Agora eu vou selar minha pele. Vou tirar a marcação que fica aqui embaixo do meu olho. Ó. Porque senão, na hora que eu selar, eu selo tudo isso do jeito que tá. Tem uma marquinha aqui. E aí, pra selar, já falando um pouquinho sobre a maquiagem, eu uso dois pós, ó. Mary Kay, né, os dois. Eu uso o translúcido e o acetinado, que esse pó aqui é babado, viu, gente? O que que eu faço? Eu aplico ele concentradamente nessa região abaixo da linha dos olhos. Por quê, gente? Porque esse pó é simplesmente maravilhoso. Olha isso. Ele tem um efeito blur, assim, que parece que esconde as linhas de expressão nessa região. Olha só. E não parece que essa covinha que eu tenho aqui, ela some? Maravilhoso. E aí, então, ó, por isso que eu sempre aplico dessa forma. Aplico ele aqui também. Eu não aplico no rosto todo, gente, porque senão eu sinto que ele dá uma diferença na minha base, sabe? Ele mexe um pouquinho no tom da minha base. Porque ele é um pó que tem cor, digamos assim. Achei a penugem. Ó. E aí eu gosto de aplicar aqui. E aqui também, ó, que já é uma região que tá mais ressecada. Olha aqui o tanto de bolinha que fica, gente. Tipo, ressecado mesmo, sabe? Irritado. Ó. E aí, faço dessa forma aqui. Aplico ali. E o restante do rosto, olha isso. Olha aqui como mudou. Totalmente a minha área abaixo dos olhos. Olha isso. Claro que eu vou tirar o excesso depois, né? Mas, enfim, é um pó muito bom. Ele tem um efeito acetinado, então a tua pele fica muito macia, sabe? E aí, pra quem tem a pele mais seca, é indicado você usar no rosto todo. Eu tenho a pele mais oleosa, e como eu falei, né? O meu tom de base, eu tenho que dar uma mexidinha um pouco com o pó translúcido. Então, ó, eu venho aqui no restante do meu rosto, eu vou aplicando o pó translúcido. E isso aqui vai fazer com que a minha pele dure horrores. Então, a minha maquiagem, na verdade, ela sai da minha pele quando eu quiser tirar, senão ela não sai, não. Essa rua é muito movimentada, né? Ó, aqui. E no centro da testa, tá, gente? E aí, gente, já falei demais, já falei muito. Eu vou finalizar esse vídeo. E aí, obviamente, né, depois eu passo aqui, dar um tchauzinho pra vocês com a maquiagem finalizada. É uma maquiagem básica, tá, gente? Eu só vou passar uma máscara de cílios, desenhar a sobrancelha ali e fechou, né? Ó, aqui. Depois eu venho com um pincel
e vou removendo o excesso desse pó. Ó. Eu gosto de passar também aqui, ó, porque eu passei a base aqui, né? E aí, se ficar só base, gente, depois de um tempo ela vai transferir, não adianta, tá? E aí, é uma base mate, é uma base sequinha, essa da Mary Kay é assim, mas, né? Vamos ser realistas. Ó, e aí selei tudo. Depois eu venho com um pincelzinho, que o meu... Eu tenho esse pequenininho, aí tem o da Mary Kay aqui também, eu gosto dele. Ele é macio e grandão, então, ó, é muito rápido. Gente, ele é um pincel muito bom. Ele foi reformulado. Ele antes não era assim, tá? Ele não era macio assim. Ele era, tipo, tudo muito junto, assim, sabe? As cerdas. Eu não gostava muito, não, mas agora, olha isso. Ó, macio. Bem macio. E aí, não estraga nada a tua pele, ó. A base que tá embaixo. E olha como fica linda essa pele. Ó, e aí aqui, esse pó translúcido, ele tem como se fosse partículas refletoras também, sabe? Então, vocês vão ver um certo brilhinho ali na minha testa, mas é só porque a luz bate ali e ele reflete, tá? Ó, coitada da minha pele, coitada. Aqui, então, tirei todo o excesso. Se eu quiser voltar aqui com o meu pincel de contorno, posso voltar, ó. Só pra tirar um pouquinho aqui, talvez, do pó que possa ter ido em cima. Eu já nem coloco mais nada de produto, ó. Só faço isso aqui mesmo, ó. Aqui também. E aqui. Vou finalizar e já volto. E para você que assistiu aqui esse vídeo até o final e que gosta desse tipo de conteúdo, de uma que fala, de papo real, papo sincero, papo de vida mesmo, né? De maquiagem, de construção, porque daqui temos de tudo um pouco. Já vou pedir então para que vocês se inscrevam aqui no meu canal, tá, gente? Eu vou trazer mais desses Maquia e Fala. Essa é uma meta minha, tá? Vir pra cá pro YouTube, trabalhar bem mais por aqui, porque é uma coisa que eu gosto muito, tá? Vir aqui contar, me abrir com vocês, igual eu falei ali no vídeo, tá? Então já se inscrevam aqui, ativem as notificações também, né? Se por um acaso vocês quiserem aí ser avisados assim que eu postar algum vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Um beijo e até mais!